Muito boa tarde, bem-vindos à Revista da Semana, edição do dia 22 de março. Comigo estão José Faustino e Silveira Cunha, o meu nome é Luís Matias. Começamos o programa de hoje a falar das legislativas ainda e da contagem que já está terminada, agora sim. PS ganhou na Europa, PSD fora da Europa, o Chega alcançou o segundo lugar em cada um dos círculos e por isso elegeu 2 deputados nestes círculos fora da Europa, de imigração, perdão. Pela primeira vez, um ex-presidente da Assembleia da República não foi eleito para o Parlamento, José Faustino. Este era um resultado, se calhar, expectável do que se ia falando depois do resultado das eleições legislativas, do apuramento que foi feito no continente e nas ilhas. Bom, a minha previsão, já na reta final, era mesmo esta, que o Chega meteria 2 e depois cada um para cada um. O raciocínio era simples, porque se no continente os portugueses são os mesmos, está bem, vivem no outro meio, têm uma ligação menor àquilo que se passa no território nacional, mas a realidade é que, soube-se cedo, esta semana, que a abstenção também tinha diminuído. E viu-se isso, hoje está mais ou menos visto, tem que ser estudado naturalmente, que a diminuição da abstenção favorece o Chega. Portanto, estava na cara, a princípio pensava-se que teria vantagem talvez nos Estados Unidos, enfim, mas não, até na Europa também colocou um deputado porque estou convencido de muitos votos vindos da abstenção. Repetiu-se no fundo a lógica daquilo que já tinha havido nas eleições. Claro que o Chega fortalece o seu grupo parlamentar, com mais 2 deputados, enquanto cada um dos outros ficam iguais, com mais um, mas para o Chega é significativo a meta dos 50 deputados. E, de facto, vem a confirmar os 3 polos na Assembleia. Portanto, e a tal teoria já vai por isso sendo espalhada e que eu subscrevo, de que temos um bloco de esquerda, um bloco à esquerda, melhor dizendo, um bloco central ao centro, que é ocupado pelo PSD, e um bloco de direita, que é ocupado pelo Chega. É assim, neste momento do enquadramento. Podemos mais centro-direita, podemos chamar nomes, mas assim é que tem que ser feita, na minha opinião, a equação e partir para as futuras análises que se possam fazer, como é que isto tudo pode evoluir. Em relação ao ex-presidente da Assembleia da República não ter sido eleito, eu não concordo que foi uma derrota para ele ou coisa do género. Vamos lá ver, ele podia ser candidato cabeça de lista, por exemplo, por Lisboa e era eleito de certeza, ou podia ser cabeça de lista em qualquer lado. Não, ele também é um bocado... Eu conheço pessoalmente e sei como é que ele funciona. É tipo mesmo um bocado à bruta, não é? Portanto, ele arriscou, porque ele estava numa posição que aceitaria ou não o lugar que lhe propunham, se alguém lhe propôs ou se foi ele que o escolheu. Eu até estou convencido que foi ele que o escolheu. Então é um desafio difícil. Ele tem aquelas coisas. Não parece, mas tem. Agora que aquilo caiu, né, como a sopa no mel, caiu para o Chega, porque foi um dos grandes culpados. Santos Silva foi um dos grandes culpados. Na minha opinião, exagerou um pouco, embora às vezes tivesse razão, mas exagerou um pouco em relação ao André Ventura e ao Chega, e agora é derrubado por um deputado do Chega. Não deixa de ser irónico, mas não posso, nem eu nem ninguém de bom senso pode dizer em boa verdade, nem o próprio André Ventura veio reivindicar isso, que é uma vitória pessoal, uma vitória do Chega. Não, são coisas separadas. A vitória do Chega é ter metido 2 deputados. Essa é que é. E a derrota é perder deputados. Portanto, esse é o ponto. Silveira Cunha, boa tarde, bem-vindo. Temos um resultado que depois no Parlamento vai dar vai colocar 2 grupos parlamentares, já de outra vez falámos um pouco sobre isso, precisamente com a mesma dimensão, PSD e PS. Mas claro, estamos aqui a falar de uma eleição da AD. Estas legislativas na Europa e fora da Europa têm este resultado. Que comentário faz também a ausência de Augusto Santos Silva? Ora, muito boa tarde. Vamos cá ver. Eu começo por sinalizar. Eu acho que estas eleições, enfim, andam sendo discutidas e há de haver estudos agora muito parcelares sobre certas questões concretas. Por exemplo, o Chega ganhou na Suíça e no Luxemburgo, o PS ganhou no Reino Unido, na Alemanha e na França.
verificou-se bem para um maior fluxo de pessoas. Isto também tem muito a ver com a forma como os partidos trabalharam os círculos de migrantes. O Chega fez um bom trabalho, segundo ouço dizer, em certos círculos fundamentais, no Brasil também, e isso traduziu-se de facto num aumento e numa vitória indiscutível do Chega. Bom, depois, mas digamos, eu acho que os partidos, enfim, o PS e o PSD, aí descuidaram-se, não fizeram, digamos assim, o trabalho de sapa que nas comunidades tem que fazer, porque isso também agora viram os cálculos, ver se há isso, porque de facto é muito difícil num país que tem 5 milhões de pessoas migrantes e até em rigor, o nosso país tem quase a população portuguesa lá fora, porque com direitos políticos até pode se estender a mais milhões. É evidente que, apesar de só estarem recenseados 1 milhão e tal, a verdade é que isto digamos, a nossa diáspora é uma diáspora difícil de localizar, a não ser em grandes blocos, em grandes polos. Portanto, os partidos têm que, se querem eleger deputados por aí, têm que fazer um grande trabalho de sapa. E o Chega fez um grande trabalho de sapa e bem feito, e por isso teve, digamos, essa votação expressiva. Também é interessante ver que quem são os imigrantes, digamos assim, que estão numa comunidade ou noutra, haverá certamente estudos sobre isso e, portanto, isso há de ser, digamos assim, demonstrado. Depois, segundo ponto, criaram-se 3 blocos. Essa é a tese de André Ventura. Eu acho que ainda é cedo para se dizer. Não, a tese de André Ventura é um bocado essa, porque convém também, não é? A questão é um bocado esta. Eu penso que ainda é cedo para se dizer isso em rigor, por uma razão. Porque isto, no fundo, as análises eleitorais, dos ciclos eleitorais, só se vão fazer quando houver novas eleições, é evidente. Só nessa altura é que se perceberá o sentido das coisas. E em que sentido é que vão ser as coisas. Porque para mim é assim. O Chega recebeu votos, sem dúvida nenhuma, da abstenção, mas não foi só daí. O Chega recebeu muitos votos do PS e muitos votos, até do PCP, tira votos ao PCP, e votos do PSD. E é preciso ver quem são esses eleitores e quais são as suas motivações. Portanto, são motivações diversas. Porque quem se abstém e aparece a votar, quem se abstém-se por razões muito diferentes entre si. Quando vem votar, vem também por razões diferentes. E acontece que quem vota noutros partidos e depois muda de partido também tem as suas razões, até porque depende muito de onde vem. Quem votou no PCP e votou agora no Chega é muito diferente do eleitor que votou no PS e agora vota no Chega. Portanto, e isso só se vai ver é a continuidade. Portanto, o Chega também pode ter um problema aqui que é a prazo, que é este, é que esta dinâmica de vitória indiscutível é uma dinâmica que nas próximas eleições não pode vir abaixo de 50 deputados, senão é uma derrota. O problema é esse. O problema das dinâmicas é um bocado esse, é que qualquer subida sofre uma pequena descida, mesmo que seja uma descida normal, passa a ser uma derrota porque é a percepção do sistema, das pessoas, a psicossociologia a funcionar. Mas isso é uma coisa que tem que ser vista dessa maneira. Portanto, há aqui 3, digamos, estruturas que são estas. As estruturas profundas, são aquelas que vão ser determinantes nos próximos 10 anos. Depois há a conjuntura, que tem a ver com estas eleições, com as próximas eleições, quer as europeias, quer as autárquicas, quer até as presidenciais. E depois há o momento atual, que é o que nós estamos a viver, no momento atual. No momento atual, portanto, eu acho que neste momento pode dizer-se isso. Quanto ao nosso atual ainda e futuro ex-presidente da Assembleia da República, ele deu uma entrevista onde eu ouvi a explicação dele, parece-me racional, quer dizer, Santos Silva é uma pessoa muito racional, e acontece que ele, pura e simplesmente, veio dizer que para ele não foi uma derrota, foi uma derrota pessoal e política, claro, do partido e dele, mas ele disse que, enfim, não iria também aceitar outro lugar, porque pareceria que ele estava com receio de, portanto, ele resolveu tomar aquela posição, ganhava ou perdia e perdeu. Pronto, ele desportivamente achou isso também por uma razão, porque, vamos cá ver, também é preciso dizer o seguinte, o mundo dos partidos é um mundo, e das questões eleitorais, é um mundo muito, muito volátil, ao contrário que se julga. Eu lembro sempre uma coisa que é interessante, porque agora eu estou a falar no tempo médio e longo. Por exemplo, hoje as pessoas não se lembram, naturalmente não se lembram, porque já ninguém é vivo. Até o 1890 e tal, houve um terceiro partido nos Estados Unidos que esteve mais de 15 anos no Congresso e que tinha mais de 17% dos votos, que era um partido agrário, que era um partido, aliás, muito populista.
e que, aliás, porque é que agora toda a gente se lembrou dele? Porque há estudos agora sobre ele que vieram ao de cima porque ele foi estudado na altura, e nos anos 20, 30 e 40. E acontece que esse partido depois desapareceu. Quer dizer, os partidos, ao contrário do que se julga, têm uma vida que não é muito longa, porque eles tiveram que se adaptar muito. Portanto, em suma, para dizer e concluir dizendo, eu para já acho que nós temos que olhar muito agora para o eleitorado de cada partido e ver o que é que os partidos perderam ou ganharam em termos de núcleos duros. E ver, portanto, quais são as motivações, de perceber as motivações do eleitorado, de onde veio e com que interesses veio. E agora é que se vai perceber um bocado o futuro, não é? O futuro. E deixe-me dizer uma coisa, desculpa, só dizer assim. É claro que o Chega, como teve esta vitória, uma vitória retumbante, de facto, 50 deputados é muitíssimo, acontece que ele próprio agora, penso que o líder, vai ter que olhar muito bem para que ele é o principal interessado num estudo desses, que é saber quais são as expectativas dos diversos eleitores, porque é claro que ele agora vai ter que satisfazer essas diversas expectativas para manter o bloco dele. Deste resultado eleitoral já foi indigitado um primeiro-ministro, Luís Montenegro. O novo governo vai tomar posse no dia 2 de abril. José Faustino, quem é que quererá ir para o governo, ou para um governo aparentemente a prazo? Também se fala na possibilidade de virmos a ter um governo que irá governar a decreto. O que é que vai ser o futuro? Bom, aí levanta as duas questões principais, e já que já tínhamos falado nelas e continuaremos. Bom, vamos lá ver. Em primeiro lugar, quem quer ir para o governo? Eu tenho aqui dito que não é fácil, mas como estou preocupado com isso e me interesso por estas coisas, embora tivéssemos todos passados aqui na rádio uma semana muito atribulada, deu algum tempo para pensar isto e observar o seguinte. Eu cheguei à conclusão, não é uma coisa muito rigorosa, não é um trabalho ao nível da academia, muito longe disso, um pensamento assim por alto, que o PSD talvez consiga, usando, eu vou chamar, não tem nada a ver, não me levem a mal, a técnica Salazar, vai conseguir resolver formando um governo bom. Bom, pode ser classificado de bom. Como? Salazar só classifica, o professor sabe isto, e o Matias também sabe, com certeza. Matias não por conhecimento de facto. O Salazar mudava muito de ministros, como as pessoas desconhecem isso, mudava muito de ministros. E a maioria deles eram professores universitários. Eram professores, vinham da academia, que ele também era professor, e do exército. Porquê? Porque quando deixavam de ser ministros tinham um emprego garantido. Nunca havia problemas. Uma vez fugiu disso e teve problemas. Vi-se aflito depois para encaixar essa pessoa, não sei dizer o nome. Aqui a circunstância é diferente. A circunstância é que o governo não se sabe a duração dele. Pode durar no máximo 6 meses. Pode durar no mínimo, máximo ao mínimo, enfim. O previsível garantido são 6 meses. E quem é que se mete numa coisa destas? Só académicos. Dou um exemplo. O professor Silvério Cunha aqui tem falado muitas vezes e que eu tenho o prazer de conhecer pessoalmente, e tu também, o professor Poiares Maduro. Não diz que não quer dizer, mantendo-se ele militante do PSD, daquilo que conheço dele, eu estou convencido que ele não é capaz de dizer que não ao partido dele. Portanto, ele é uma pessoa reconhecida e competentíssima. O governo cai ao fim de 6 meses e ele volta para a universidade. Deve ter muitas universidades para onde ir, não tem problema absolutamente nenhum. O professor sabe isso, não é? E como ele há mais, há aquele Moraes Sarmento que é deputado, outros vão ser deputados, voltam a deputados. Apesar de tudo, conseguem-se arranjar ali uma dúzia deles para fazer um governo. E eu estou convencido que é isso que vai fazer Montenegro. Porque não pode passar também disso. Não pode passar disso. Poderá haver uma outra surpresa, como por exemplo aquele do Dr. Macedo, que está na Caixa Geral de Depósitos, mas é somente que ele emprego quiser quando voltar, e representa um prejuízo enorme para o país e para a gestão da Caixa Geral de Depósitos, e um prejuízo para ele. Mas é capaz de aceitar, acredito que sim, mas é uma exceção. Bom, por isso o governo compõe-se. Mas o problema que a gente aqui tem falado, que com a qualidade da política, com o caminho que tudo isto leva,
cada vez é mais difícil arranjar boas pessoas para o governo, mas vai-se arranjando. Cheguei a essa conclusão que é possível arranjar-se neste momento. Agora, as medidas e como é que o governo se vai portar? Eu, na minha opinião, acho que o governo não devia, em primeiro lugar, já aqui disse isso na semana passada, este e todos devem dialogar com todos os partidos. Todos os partidos devem ser chamados a dialogar. Aqui criou-se um problema. Parece-me que o melhor formato neste momento para o governo do PSD era um governo exclusivamente com PSD e independentes. Nem com o CDS. Não digo que não houvesse uma pessoa simpatizante do CDS ou simpatizante de outra coisa qualquer. Um governo do PSD não há vantagem nenhuma em manter a coligação formal. Não, este está aqui porque é do CDS. Não. Este está aqui porque é técnico disto ou daquilo. A iniciativa liberal também não avança, aqui não acrescenta nada, na minha opinião. Já defendi isso aqui. Acho que um governo o mais seco possível e dentro do PSD. Que irá funcionar como? Dialogando com todos e tentando negociar com todos, mas com um limite. Eu não digo linhas vermelhas, que eu tenho raiva já as linhas vermelhas e azuis e amarelas, não. Mas tendo um limite que tem que ser muito bem definido perante os eleitores e, sobretudo, perante o partido, mas perante os portugueses tem que ser, que é o limite do programa eleitoral do PSD e do governo. Não pode sair desse limite. Agora, fala-se aqui, que parece que é a novidade, trabalhar por decreto-lei, ir fazendo trabalho e ir recorrendo pouco a negociações no Parlamento. Isso dependerá. É fácil fazer isso no princípio. Embora me pareça a mim, por uma questão de princípio, e Montenegro, até agora, não temos motivos para dizer que não é uma pessoa de princípios e séria, não é? E que honra a sua palavra, ele, pelo menos, não fosse outro motivo, o PSD achou o orçamento mau e votou contra. Este orçamento do Partido Socialista. E agora devia fazer um orçamento retificativo. E houvesse o que houvesse. E já tivemos o PS a dizer que... O PS a dizer que sim, que a linha. E o Chega também. Ontem André Ventura deu a entender. Portanto, eu fazia o orçamento retificativo. Até para dar mais folga. Que eu tenho dúvidas, não sou especialista na matéria, mas já aqui um aviso à navegação. Eu tenho dúvidas que sem orçamento retificativo, não tenho a certeza, e não sou especialista, tenho dúvidas que o Medina Carreira diz que coitado, o Fernando Medina, que é o ministro, diz que se porta. Eu tenho dúvidas que se porte todas aquelas promessas que todos estão de acordo. As forças de segurança todas, funcionários judiciais, professores, tudo aquilo. Médicos, enfermeiros. Todos esses. Tenho muitas dúvidas que o orçamento se porte. Porque não era essa a ideia do Partido Socialista nem de António Costa. E essa ideia surge, lembra-se, na campanha. É quando isso surge. Eu tenho sérias dúvidas que o orçamento se porte. E isso... só para terminar, é preferível Montenegro apresentar já, brevemente, um orçamento retificativo do que depois ser necessário, ao fim de 2 meses ou 3, ter que fazer o retificativo que não consegue cumprir. Não é? Depois a grande incógnita será o orçamento para o ano 2025, mas disso teremos tempo de falar. Silvério Cunha, vamos ter um governo a governar por decreto? Um governo por decreto nunca é fácil, porque há matérias que são da competência da Assembleia da República e quando não são, e quando são, pode haver até algumas... Até os decretos têm que ter autorização legislativa. Claro. Ou podem sofrer uma alteração legislativa da Assembleia. Portanto, acontece que nunca poderá ser exclusivamente por decretos. Agora, eu julgo que aqui, curiosamente, eu acho que o governo pode manter-se bem. Porquê? Primeiro, por parte de expectativas muito baixas, e portanto isso é bom para Montenegro. Montenegro teve o cuidado de fazer promessas, sim, mas com os resultados eleitorais mostrou-se uma coisa que também foi importante. Os resultados eleitorais têm interesse por uma razão, porque quem votou AD, neste caso, ou PS, por exemplo, ou PC, ou Bloco de Esquerda, ou PAN, ou LIVRE até, o LIVRE não sei, por acaso não sei. É engraçado, os partidos subiram, tem sempre a maior, aparentemente tem que prestar uma prova que lá está, vai-se ver no futuro, que é se o seu núcleo duro é ou não mesmo duro.
quem votou PS ou PSD agora, por exemplo, são aqueles votantes que votam sempre. E, portanto, são dois blocos muito fortes a esse nível. Porquê? Porque o núcleo duro é forte. Isso pode ser uma vantagem. Portanto, Montenegro tem um governo que, curiosamente, tem uma votação, que é uma votação, digamos, que a partida é garantida, é forte, porque ficou em primeiro, e teve o cuidado de não avançar com expectativas muito elevadas, porque ele próprio disse que, enfim, faria as coisas com vagar, seria 20% ao ano, na reposição dos salários, etc. Portanto, não fez promessas ditirâmbicas, nem prometeu que agora, de repente, este ano ia para ali acima e gastar o dinheiro todo. Portanto, não disse isso. Primeiro ponto. Do segundo ponto, há aqui correlações de poder e de interesses. Por exemplo, neste momento, precisamente porque ninguém teve maioria absoluta e porque, efetivamente, é preciso haver entendimento, seja como for, acontece que nenhum partido, excetuando o Chega, que tem dito que quer ir para o governo, nenhum partido, no fundo, em rigor, do PS não está interessado nisso. Qual é o interesse do PS? Em algumas coisas, fazer uma oposição para mostrar as suas diferenças, mas ao mesmo tempo tem interesse em viabilizar minimamente coisas do governo da AD, porque isso mantém o foco nas ações do governo, por um lado, e por outro lado, faz aquilo que é a vantagem que se está acontecendo na oposição, é que se vai, digamos, analisando as coisas, vai-se capitalizando sempre, digamos, aquilo que eu vou chamar a moralidade da política, que é uma coisa que não existe, mas enfim, não existe, sim, não existe, mas que quando se está na oposição é mais fácil de manobrar, e portanto isso tem sempre interesse. Esse entendimento, portanto, pode acontecer uma coisa a Montenegro, que é o PS, sobretudo, porque não quer neste momento, digamos, ir para o governo, é obrigado a viabilizar mínimos. E, portanto, esses mínimos vão dar forma de o governo poder respirar e poder andar para a frente. E o facto de não haver expectativas muito elevadas faz também com que Montenegro possa, e eu acho que isso foi inteligente da parte dele, porque faz com que, efetivamente, se ele agora trabalhar digamos, rapidamente e com algum êxito em algumas... é aquela questão dos 100 dias. Os primeiros 100 dias do governo vão ser muito importantes se ele tiver de adotar certas medidas. Isso é importante não só para as legislativas, para as eleições europeias, mas também é muito importante para consolidar aquilo que eu vou chamar uma certa imagem. Claro, nenhum partido da oposição se vai atrever a querer deitar abaixo ou causar instabilidade se o governo subir nas sondagens e fizer boa figura. Ninguém, nenhum partido. Porque nessa altura, se isso acontecesse, o eleitorado punia esse partido. Isso é indiscutível. Portanto, acontece que essa é uma vantagem para o PSD. Portanto, eu não sou muito pessimista a respeito da possibilidade de o governo estar a prazo, a não ser que cometa erros brutais, que eu acho que Montenegro e o seu staff político já sabem perfeitamente que há coisas que não podem fazer e há coisas que podem fazer. E segundo, por fim, eu acho que o PS vai ser, em certo sentido, vai fazer oposição, mas vai em muitas coisas viabilizar, até pela abstenção, as possibilidades do governo. E vai viabilizá-las. Vai fazer aquilo que já seguro chamou nos tempos da PAF, que é a abstenção violenta. É como ele disse. Mas a abstenção violenta não tem, digamos, pode ter impacto simbólico, mas a verdade na contagem permite que o governo continue. Portanto, eu acho que vai depender muito da capacidade do governo nos próximos 100 dias, enfim, 100 dias são 100 dias, podem ser 80, podem ser 60, podem ser 120, poder até ao verão ganhar uma imagem junto ao eleitorado geral, uma imagem boa. A partir desse momento, eu acho que ele fica consolidado para continuar. Claro, naturalmente, o orçamento retificativo vai depender muito desta capacidade de gerar a tal boa imagem. Também não sei se tem dinheiro para isso, não tem, se vai fazer um orçamento retificativo ou não, mas a prova vai ser esta. Se conseguir passar essa imagem, eu acho que vai ser fácil, digamos, obter depois um orçamento retificativo, vai ser fácil até propor o orçamento de 25, porque está catapultado nessa boa imagem. Claro que essa boa imagem tem sempre um preço, que é quanto melhor for a imagem do governo, pior será os partidos de oposição. Portanto, isto é um jogo de estica e encolhe. E, portanto, eu acho que vai acontecer uma coisa interessante para ver até dezembro, que vai ser precisamente isso. É que os partidos de oposição vão ter uma tarefa muito difícil, que é a tarefa de fazer a oposição, mas ao mesmo tempo não quebrar a corda, porque senão... A partir daí queria precisamente perguntar ao José Faustino se o desafio está aí em André Ventura e em Pedro Nuno Santos de confirmarem ou não orçamentos. O André Ventura já disse que insistia num acordo com o PSD para viabilizar o orçamento do próximo ano. O PS, entretanto, já aqui também abordaste a questão, mais resumidamente, que viabilizará um eventual orçamento retificativo agora do PSD. Que benefícios podem tirar estes partidos desta posição que assumem?
O professor já falou um bocado sobre isso. O benefício que tiram. Vamos lá ver. O André Ventura, quando ele anda a exagerar até, devia ser consultado sobre. Chegou ao ponto de dizer que devia ser consultado sobre a constituição do partido, do governo. Do governo. Não está bom da cabeça. Quer dizer, era a última coisa. Era agora o que faltava, era que o primeiro-ministro consertasse, fosse lá com quem fosse, a constituição do governo. Era só o que faltava agora. Portanto, ou seja, André Ventura esticou demasiado a corda. Eu acho que ele, no fundo, sabe perfeitamente que Montenegro não vai ceder. Esta jogada dele é para inverter aquele problema que o professor falou, que é o ónus de quem derruba. Portanto, ele quis criar massa crítica, vamos assim dizer, para brevemente, num futuro curto, poder derrubar, sem ser prejudicado. Porque ele iria invocar, não nos quiseram lá, vocês votaram em nós, para nós governarmos, não nos querem lá, não nos querem lá. Temos de dar ainda mais força, para não ser prejudicado. E pode resultar. Agora, o que vai acontecer é que tudo indica que não vai haver os 6 meses estão garantidos, naturalmente, e não se sabe, por aquilo que estamos aqui a falar, se não passará a barreira do orçamento de 2025. Nessa altura, a tática, não é uma estratégia, a tática de André Ventura pode se esvanecer com o tempo, não sabemos. Agora, não vai haver, nesta legislatura, não vai haver acordos com ninguém, nem com o Chega. Portanto, e André Ventura sabe isto. Agora, tem que haver acordos pontuais, eventualmente, falando com todos os governos. Eu, por exemplo, eu lembro-me que a pessoa, apesar de tudo, eu não é que simpatize com ele politicamente, não tem nada a ver com a pessoa, foi o líder do LIVRE, o Rui Tavares. O Rui Tavares. Sim, claro. Teve a lucidez, sendo um partido de extrema-esquerda, de dizer que temos de estar abertos ao diálogo nas circunstâncias que ele previa e que não está. Claro que sim. E que aconteceram? Claro que sim. É precisamente isso. Aliás, só em Portugal é que é estranho esta situação. Os partidos devem dialogar todos uns com os outros, não é? Não é naquela circunstância assim, também manhosa, que a Mariana Mortágua veio dizer, ali fazer uma frente esquerda, ali à pressa, aquilo é uma coisa menos propositada. Tem liberdade de o fazer, bem entendido. Como o André Ventura tem a liberdade de fazer as táticas dele. Agora, que o governo tem a obrigação de abrir um diálogo franco e verdadeiro com todos os partidos, tem. Com todos os partidos tem. E acertar ou não determinadas coisas. Também tem, vamos lá ver, também tem a possibilidade, e não pode ser criticado por isso, de não fazer muitas ondas. Porque eu dou um caso simples, sem importância nenhuma, para o caso, por exemplo, da rádio e da comunicação social, que é uma coisa que se fala muito. O setor não precisa de dinheiro. As pessoas estão habituadas de dinheiro do Estado. Não é dinheiro. Se eles alterarem muita legislação ou propuserem alterar muita legislação, que se calhar estão de acordo na Assembleia, já é bom. Isto passa-se com muitos setores. Depois há outra coisa muito importante, que é o facto de não cometerem as tais trapalhadas. Que o anterior governo foi o 0 e 0. E se resolverem os problemas com gente competente, é verdade que não necessitam tanto do apoio da Assembleia da República. Porque a ideia, quer queiramos, quer não, o PSD é um partido social-democrata, não é um partido liberal, mas tem um objetivo, como dizia Cavaco, menos Estado e melhor Estado, não é? Portanto, há aqui, se pretende diminuir impostos, também, dentro do possível, tem que se fazer diminuir as despesas. E para diminuir as despesas, como não se vai pôr ninguém na rua, nem se vai aliviar os custos do Estado diretos ou primários, ou como é que eles chamam assim, à primeira vista, tem que se aliviar a dependência do Estado. E isso pode ser feito, digamos assim, sem um apoio muito intensivo do Parlamento. Claro que há de chegar à altura que as coisas por lá passarão, até porque o próprio Parlamento pode se meter nisso, não é? Silveira Cunha, e esta oposição de Pedro Nuno Santos não trará prejuízos ao PS?
Não, neste momento não, por uma razão, porque eu acho que lá está, o Partido Socialista ficou bastante mais reduzido, mas ao mesmo tempo tem uma fidelidade maior do seu eleitorado. Portanto, ele neste momento tem a legitimidade, até porque, enfim, ele não perdeu, digamos, a sua margem de manobra enquanto líder, tem a possibilidade de fazer agora a oposição com uma certa margem de manobra, porque tem, digamos assim, aquela garantia de que, como se costuma dizer, abaixo disso, digamos assim, seria mais difícil acontecer. Portanto, estas eleições clarificaram nesse aspecto isso, puseram a nu, digamos, aquilo que eu já disse há pouco, que é o núcleo duro dos dois principais partidos, digamos assim, do espectro político. E portanto, eu acho que, e a questão que se põe assim, portanto, abaixo disso, teoricamente, não descem. Teoricamente falando, claro, previsivelmente. Portanto, podem subir. Portanto, a questão que se coloca é um bocado esta. É confortável a posição dele de ser oposição construtiva, eventualmente dizer que nas críticas que pode fazer ao partido do governo, dizer que não ouvem, que enfim, a sua posição construtiva não é correspondida. E pode-se agora usar muitas táticas que, como nós sabemos, enfim, os partidos usam nesta política de momento. Não é? Na política, a tática é um bocado isso, é mesmo isso. A tática é desprovida de princípios, não é? A partida, a tática é tática, é instrumental. Portanto, o que pode acontecer é isso. Agora, evidentemente que o Partido Socialista neste momento convém-lhe esta posição. Agora, qual é o limite máximo disso? Evidentemente não pode ser o limite máximo, é que é a grande dificuldade. Limites mínimos, evidentemente, são limites minimamente construtivos. Portanto, o PS neste momento está naquela posição de dizer assim, bom, vamos ouvir, vamos negociar, vamos viabilizar aquilo que institucionalmente deve ser viabilizado, porque, enfim, também não se deve paralisar o país. Portanto, a linguagem do PS está a ser um bocado esta. Agora, se isso vai, até onde é que vai, também depende agora muito daquilo que o PSD quiser fazer. O José Faustino estava a dizer, e bem, que uma obrigação, que o PSD tem que dialogar de facto com todos, porque se não o fizer, fica numa posição difícil, porque acaba por haver um certo ruído que socialmente começa a ser complicado, porque ao mesmo tempo a questão é esta, torna-se difícil depois satisfazer tudo, a não ser que haja um desempenho impecabilíssimo, mas isso passa muito sempre pelas tais construções, não é? O Rui Tavares, do LIVRE, quando fez aquela proposta, também não é por acaso que ele a fez, quer dizer, ele no fundo percebeu que tinha que ocupar ali um nicho no plano do diálogo político, que era um nicho adequado a um certo tipo de eleitorado, que é situado à esquerda, mas que não tem uma visão agónica da política. Repare-se uma coisa que eu também queria dizer. Se eu olhasse para os partidos da Assembleia da República e os dividisse, eu dizia assim, numa outra ideia, com outro critério, eu diria assim, porque isso hoje é muito estudado até em teoria política, que é, há partidos das teorias consensuais da política e há os partidos agónicos da política. Exemplo, partidos agónicos. O PCP, o Bloco de Esquerda e o Chega são partidos agónicos. A Iniciativa Liberal não se percebe muito bem, em parte foi, em parte não foi, e a verdade é que o resultado não foi um resultado para ir além. Mas são partidos agónicos. O PS, o PSD e o LIVRE, curiosamente, são partidos consensuais da política. Portanto, acham que tem que haver esse tipo de negociação. Ora bem, os partidos agónicos desempenham o seu papel. Até onde é que o eleitorado quer ir nesse sentido? Depende de muitos fatores, alguns deles até externos. Por exemplo, se aumentar a insegurança internacional, os partidos agónicos tendem a subir, porque a parte da população tende a radicalizar-se mais. Mas se houver uma descompressão, se as taxas de juros baixarem, etc., os partidos consensuais da política tendem a subir outra vez. Porquê? Porque a população quer estabilidade, segurança e certeza e sente que o melhor é conversar todos. Isto é um bocado assim. E, portanto, eu julgo que, sob esse ponto de vista, a divisão que eu faria era um bocado esta. E penso, portanto, que obviamente, isto agora vai depender muito, quer do ambiente externo, naturalmente, mas também da forma como eles se vão comportar. Agora, é evidente que nós sabemos que há partidos que serão sempre agónicos por definição, até por definição ideológica, não é? Isso é mesmo assim. Das eleições Há partidos que nem sequer querem negociar. Há partidos que não vão querer negociar com o governo, não é? Sim, claro. Há partidos que farão tudo para derrubar. O PSP não anunciou já uma moção de desconfiança, independentemente de se conhecer o que é que vai o programa e tudo. O Partido Comunista e o Bloco de Esquerda, por exemplo, queiram qualquer tipo de negociação, de conversação com o governo. Mas isso é interessante por uma razão, porque, na verdade, hoje há muito esse sentimento, isso até já está teorizado, que há teóricos disso também, que defendem isso, defendem que haja, fala-se sobre os partidos populistas. A verdade é que os partidos populistas dividiram-se sempre muito, à esquerda e à direita. E o que agora se verificou foi que quem teve a iniciativa mais recente dos partidos populistas foi no espectro à direita. E há neste momento até grandes teóricos da política que defendem que deve haver um populismo fortíssimo à esquerda.
Aliás, eu acho que é uma pessoa que o nosso país é claramente populista e que faz esse discurso, que é Ana Gomes, enquanto pessoa. No entanto, o PS sim, mas sempre com críticas e com ataques claramente populistas à esquerda. E isso rendeu-lhe, por exemplo, nas eleições presidenciais, rendeu-lhe alguns votos. O que acontece é que, neste momento, a questão que é, mas esses partidos só têm viabilidade se, de facto, a teoria consensual da política não tiver frutos no plano económico, social, etc, etc, etc. Vamos ver, portanto, o que é que vai acontecer. Desta análise pós-eleições e à formação de um futuro governo, passamos para a Justiça. O Tribunal da Relação de Lisboa anulou a decisão do juiz Ivo Rosa de mandar José Sócrates a ser julgado por 6 crimes. O antigo Primeiro-Ministro disse que esta é uma vitória em toda a linha, acaba-se a GNR e acabam as medidas de coação. José Faustino, onde é que este processo vai parar? Foi uma pergunta que já fizemos várias vezes, mas que volto a fazer por cada vez que surge uma decisão. Eu não sei, quer dizer, eu cada vez estou mais apreensivo com a justiça em Portugal e eu acho que há aqui um grupo de reflexão para ver no nosso regime, mas pronto, isso é outro assunto. Custa-me esta coisa das vitórias e das não vitórias, e o Ministério Público ganhou e perdeu, e a coisa está aí a tomar um rumo que não me agrada, com toda a franqueza não me agrada. Nem contribui para o esclarecimento das pessoas. Nesta semana tivemos para aí mais um espetáculo, e esta coisa aqui, não sei se há vitórias do Zé Sócrates, se há vitórias do coisa, depois o outro é o juiz bendito, o grande super juiz, o Ivo Rosa é o juiz maldito. Acho que são os dois bons juízes, muito bem formados em direito e muito bem e conhecedores das matérias. A qualidade nesse aspecto técnico parece-me que não é má. O problema é outro. O problema é a organização das coisas e a maneira como as coisas são conduzidas. E está-se a perder, no fundo, aquilo que interessa, que é a essência do problema. É fazer-se justiça. Portanto, é julgar-se quem é suspeito de qualquer coisa e condená-lo, se for caso disso, se provar que cometeu o crime, e ilibá-lo, e ficar inocente, e isso ficar bem esclarecido, o que é difícil perante a opinião pública, que está inocente. Isso é o grande objetivo da justiça. Isso é que se está a perder. E eu estou convencido, pode ser que me engane, mas estou convencido que este processo de José Sócrates, eu sei que se chama Operação Marquesa, mas o caso de José Sócrates e toda a sua envolvente, que nunca saberemos ao certo se ele cometeu crimes, se não cometeu crimes, a gravidade dos crimes que cometeu, onde está inocente, onde é culpado, não se chegará a saber. Eu estou convencidíssimo disso. E isso é que é pena. Porque o indivíduo que foi Primeiro-Ministro e se prevaricou durante o seu exercício de Primeiro-Ministro, deve ser penalizado por isso, com certeza. Agora, com este tempo todo, eu tenho dúvidas que se chegue a alguma conclusão. Mas estou mesmo convencido disso. Silveira Cunha, partilha eu não conheço, deste ceticismo do José Faustino. Eu não conheço, claro, não conheço o processo, no meio desta coisa, falámos centenas de vezes no assunto, mas a verdade é que eu não tenho acesso ao processo, portanto não está a ideia nenhuma o que é que tem acontecido. Professor, para alguém o conhecer, sim, aquilo é uma loucura, não é? Portanto, é evidente que ninguém sabe e é claro que o José Sócrates tem... Agora, há uma coisa que eu acho que se pode tirar daqui, que é o seguinte: é indiscutível, há uma coisa que é indiscutível, porque nós temos que reconhecer isso, porque se não fosse assim, então nada tinha lógica, não é? Nada tinha lógica, então estaríamos perante uma coisa sem pés nem cabeça mesmo, que é, claro que quando surgiu a Operação Marquês e quando se fez se construiu este processo, eu penso, com toda a franqueza, que ninguém, o Ministério Público, as autoridades, podia pensar que ia ser fácil, ou melhor, podia pensar que ia ser fácil, mas também não podia imaginar que fosse tão difícil. E é aqui que é nesta dificuldade, porque, claro, ninguém se mete num processo que dura anos a fio e que, na verdade, quanto mais se adensa, mais dá a sensação de que há coisas que faltam. Que há coisas que faltam. Há sempre aquela ideia de que ainda há mais qualquer coisa, mais qualquer coisa, que é uma coisa que sucede muito no nosso país. Reparem, agora estas sem do caso Sócrates, mas isto tudo pela sua influencer, quando o Ministério Público admite que não há grandes indícios disto, naquilo, aquilo outro, então as pessoas perguntam-se, então quando começaram, com que base começaram? Ora bem, o que eu acho naturalmente é que certamente quando começaram, as investigações começaram com uma base qualquer. Agora a questão é que se põe mas ninguém começa uma base a dizer assim:
a pensar que 15 anos depois está resolvido o problema. Não, quando se começa uma coisa a sério destas, é para pensar que se resolverá a questão, digamos, em breve, porque há coisas substantivas que existem. Ora, a verdade é esta. A grande vitória, entre aspas, de José Sócrates não está em demonstrar... Claro que ele diz sempre que é inocente, mas a questão é que... E é inocente é a prova em contrário. Agora, a questão que se coloca é esta. A grande vitória dele está em conseguir precisamente arrastar o processo desta maneira. Porque quanto mais arrastar o processo, mais se mostra que há dificuldades aparentemente insuperáveis do lado da justiça para conseguir obter aquilo que são, digamos, as provas definitivas, aquelas que vão permitir, efetivamente, uma coisa a sério e tal. Bom, e isso é que acho que é a vitória de José Sócrates, é o atrasar. Agora, o atrasar, naturalmente, tem fundamentos legais, porque senão não ia acontecer, senão a jurisprudência, evidentemente, tem interpretações diferentes da lei, mas aplica leis que são fixas e, portanto, acontece que estão positivadas, e, portanto, acontece que, quando muito, é porque há um espaço de manobra qualquer que os advogados de Sócrates encontram para poder fazer, digamos, fazer estes recursos. Portanto, o que acontece, na verdade? Acontece que isto só mostra que a nossa justiça e o mundo do direito está em transformação. Porque, de facto, há perspectivas diferentes da forma como se olha para as coisas, e há sempre uma questão que até já é objeto de estudo, há teses sobre isso, que é o que faz um magistrado, por exemplo, um juiz, ter a noção de que, de facto, algo é uma prova, e, portanto, é uma prova material que cria a convicção para que se possa decidir. O que é que, no fundo, está por trás da capacidade de decisão, do juízo que se pode fazer para decidir? É que há que lembrar uma coisa, é que isso também tem evoluído com a história. E não é uma coisa geométrica, fixa, desde sempre. Não, também evolui. Acontece que o pensamento jurídico, a metodologia, as formas de interpretação das leis e integração das lacunas, também tudo isso evolui. E o que eu acho é que nós estamos, de facto, num momento também, no plano do direito em geral, que é um momento de transição também paradigmática à sua maneira. Nós estamos na era da descodificação, portanto é tudo muito complicado. E isso sucede, portanto, para mim, a única coisa que eu noto é isto, é que José Sócrates canta a vitória, sempre consegue adiar. Mas isso também não é uma vitória real, quer dizer, mas como diz o José Faustino, e é verdade, isto ao fim de algum tempo torna-se uma selva que ninguém consegue, por onde nenhum se consegue navegar. Porquê? Porque a selva é tal e tanta, há tanta coisa para discutir. Note-se uma coisa, que torna-se muito difícil depois de detectar o fio que permite conduzir o raciocínio. O Matias não se lembra disso, e muitos ouvintes certamente não se lembrarão, mas o José Faustino lembra de certeza. Lembra-se daquele caso que veio de antes de abril, o caso da herança Sommer. Sim. O caso da herança Sommer foi um caso que se arrastou anos a fio, e ouvi dizer... Mais de 10 anos? Sim, mais de 10 anos à vontade. E ouvi dizer que, num dado momento, as equipes de advogados, aliás, eram rotativas, e ouvi dizer uma coisa que incrível, é que no final, quando acho que a coisa se resolveu, como se resolver, mas no final já não se conseguia controlar completamente o próprio processo, porque o processo tinha tantos milhares de páginas, que hoje seriam páginas em PDF, naturalmente, mas que são páginas a mesma, tantas milhares de páginas que, para um advogado se inteirar da história toda, era uma coisa do arco da velha. E, portanto, foi uma coisa que durou anos a fio. Isto, aliás, sempre aconteceu. Sempre processos, pela sua complexidade, acabaram por ser de muito difícil, digamos, solução. Era um processo entre privados. Entre privados. Era um processo, digamos, era entre privados. Ora, bom, isto mostra, portanto, que nada é fácil. Agora, eu não penso que o caso do Sócrates possa cantar vitória. Não penso que possa cantar vitória. Ele apenas está a mostrar uma coisa. Está a mostrar que a máquina da justiça não está a obter, digamos, a atingir as suas finalidades com aquilo que, digamos assim, de uma forma que julgaria adequada, porque não passaria pela cabeça de ninguém que o Ministério Público pensasse estar estes anos todos a construir um caso contra José Sócrates. Eu julgo que o Ministério Público, quando avançou, julgaria que a coisa se resolveria em pouco tempo. Verificou-se que não, e certamente há causas para isso. Agora, isto só nos remete para uma questão final, que é esta. No fundo, há que repensar a forma como a justiça funciona em Portugal. Isso tem que ser pensado e repensado com os próprios interessados e operadores judiciais e judiciários, por uma razão, porque é insustentável estes processos arrastarem-se desta maneira. É insustentável. É insustentável porque, de facto, não há justiça nenhuma, até mesmo que se faça justiça.
Porque a justiça 15 anos depois é muito diferente de uma justiça 3 anos depois. Portanto, é totalmente diferente. O próprio sentido das coisas se altera. Portanto, é aí o que eu tenho para dizer. Não conheço o processo. Deste tema, passamos para um tema de maior proximidade. A Junta de Freguesia de Alcáçovas alterou as regras de acesso a atestados de residência por parte de estrangeiros extracomunitários. Esta autarquia está agora a pedir o título de residência a estes imigrantes. O executivo da Junta refere que a decisão teve em conta fundadas preocupações de poder estar a institucionalizar por via das juntas de freguesia a legalização em massa de imigrantes ilegais. José Faustino. Pois isto são coisas mal feitas, não é? Portanto, a Junta tomou esta decisão, não quer partilhar de um erro, daquilo que no fundo se diz, que é a entrada dos imigrantes à balda, não é? Sem controle, uma coisa descontrolada. Penso que o que está na origem disto é que, desde que eles tenham certificado de residência, podem estar pelo menos um ano até resolver as coisas. De certa forma, tem uma semi-legalidade de permanência no país. É claro que isso não resolve tudo. Eu acho que aqui o problema vem de trás. E eu tenho sérias dúvidas, e disse isso aqui várias vezes, e continuo com muitas dúvidas. Agora não sei se o processo é reversível ou não. Eu tenho dúvidas da extinção do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras. As coisas, quando funcionam mal, quando há erros, reformulam-se, reformam-se, arranjam-se e fazem sobras, pronto. E põe-se as coisas a funcionar como deve ser. Extingui-las, só conheci o caso, no tempo de Salazar, da Polícia de Ação em Trânsito. Não sei se o professor... Sim, lembro desse, sim. Lembra, zangou-se. Mas isso foi o Marcelo Caetano já. Não, acho que foi. Acho que não. Não sei. Mas sei que aquilo já não tinha arranjo. E então pelo menos eles encontraram que não tinha arranjo, extinguiu aquilo, acabou. Foi uma coisa parecida com o Serviço de Estrangeiros e Fronteiras, que me parece, apesar de tudo, que tinha reparação e os tempos também são outros. Bem entendido. Porque naquele caso passou para a GNR, pronto, as funções passaram para a GNR e o assunto ficou armado. Aqui foi repartido numa série de sítios. Mas também desapareceu o guarda fiscal, lembra-se? A guarda fiscal depois também foi, sim, mas isso foi já já foi uma reforma. A PV, a Polícia de Ação em Trânsito, é que foi mesmo numa noite, foi numa noite. Não davam conta daquilo, com corrupção e 30 por uma linha, então não. Mas o problema é que de facto este sistema da imigração e da recepção aos imigrantes e da sua integração na sociedade é um problema que tem sido mal encarado e que nem se encontra consenso sobre isso. Basta ver os partidos de direita com os da esquerda, não há um consenso. Quer dizer, eu não percebo como é que se dificulta a entrada dos tais vistos gold e depois se quer abrir as fronteiras a toda a gente. Eu prefiro, mal por mal, é mal, qualquer um deles é mal, mas poderá ter mal, mas e também tem coisas boas, naturalmente, mas parece-me que é preferível virem ricos do que virem pobres. Com todo o respeito para a pobreza de quem vem. Mas para o país é melhor. O que tem que ser feito, na realidade, é ter programas, ter várias coisas, mas haver uma regulação, haver um controle sobre estas situações. Aqui o que é que a Junta de Freguesia das Alcáçovas fez? Jogou à defesa. Fez muito bem. Não quis ficar com um ónus num processo onde eles também não têm culpa e que, por um simples atestado, vêm facilitar mais e lançar mais a confusão. Portanto, eu acho que sim, acho que fizeram bem. Se calhar se todas fizessem o mesmo, ajudavam pelo menos o governo agora a andar mais depressa com esta matéria, que não é fácil. Eu sei que ela não é fácil. Não tenho muito mais a dizer. Silvério Cunha. Pois, eu penso que a questão não é portanto, a jusante, é a montante, não é? Portanto, a verificação da lei? A montante é isso. A lei, aparentemente as juntas de freguesia, cada uma está a tomar decisões. Exato, tem que haver critérios. E não sabe. Pois, as normas superiores é que têm que ter os critérios, não é? Agora, claro, a questão dos imigrantes é uma questão complicada só por esta razão, porque no fundo eu penso que se passa uma coisa muito clara. Vamos ser francos. Nós, neste momento, temos cerca de 800 e tal mil pessoas estrangeiras a viver em Portugal. Bem, eu devo dizer que isso só mostra que se eles não existissem, nós tínhamos diminuído a nossa população bastante. E a verdade é esta, é que não teríamos mão de obra para muita coisa.
E a verdade é que eu penso que aí o Governo, quando na altura tomou essas decisões, foi para ir ganhando espaço para ter mão de obra, porque também aconteceu na sociedade portuguesa uma coisa que é verdadeira, que é a seguinte, é que na sociedade portuguesa as pessoas que estão disponíveis para fazerem esse tipo de trabalhos deixaram de estar, como aconteceu noutros países. Nós portugueses fomos para a França fazer aquilo que os franceses não queriam fazer. É bom que isso fique claro. Como fomos para a Suíça fazer o que os suíços não queriam fazer, e assim sucessivamente. Foi sempre assim. As migrações foram sempre essas, as razões foram sempre essas, sempre que foram por necessidade. E a maior parte, 90 e tal por cento das migrações são por necessidade. Portanto, seja ele qual for, variados motivos, que bem entendido, desde guerra até a pobreza, até outras coisas qualquer, até, enfim, pode haver muitas razões. Mas agora estou digamos, a falar em termos genéricos. Portanto, acontece que isso foi uma forma de não se fazer sentir um problema que seria realmente um problema grave, que seria, porque há um problema aqui também que é simbólico, ou seja, as sociedades, à medida que evoluem na sua cultura material, vão evoluir no plano simbólico. Quer dizer, um português hoje, português médio, que tenha 30 anos e que tenha tido instrução para aqui e para lá, só precisa estar disponível mentalmente, psicologicamente, bem entendido, para ir trabalhar aqui nisto e talvez possível até emigrar. Bom, o que é que sucede? É que, quando se fala, por exemplo, quando há pessoas que dizem assim, os imigrantes tiram os trabalhos aos portugueses, não penso que seja o caso. Sinceramente, não acredito nisso. Porque isso significaria dizer uma coisa, que é que o Estado seria um Estado totalitário, que diria assim, não, nós não deixamos entrar aqui estrangeiros, mas nós vamos no fundo, pôr os portugueses a distritos alocados a certas profissões. Nessa altura, então, não havia liberdade de trabalho, havia dever de trabalho, e alguém, então, iria... nem que fosse, porque estava vago, o emprego de, sei lá, apanhar o lixo. E então essa pessoa ia porque seria uma imposição estatal, à conta de não vir ninguém de fora fazê-lo. A sensação que eu tenho muitas vezes é que as pessoas até preferem ir embora para ganhar mais e fazer aquilo que gostam mais, a estar cá ganhando menos e fazendo aquilo que detestam. Isto tem muito a ver com aspectos de evolução social, cultural, simbólica, bom ou mal, quer dizer, não estou aqui a ajuizar até de questões, não estou a fazer efetuar juízos de valores, estou a dizer que é uma coisa que é natural acontecer nas sociedades, e aconteceu nas sociedades ocidentais, claramente. A Inglaterra teve isso em grande. Portanto, a Inglaterra, aliás, há uma coisa que eu queria chamar a atenção, há dias vi uma coisa muito curiosa, porque há 4 grandes lugares fundamentais da Inglaterra, o Primeiro-Ministro, o Presidente da Câmara de Londres, acho que há um outro lugar qualquer, neste momento são todos empenhados por imigrantes, paquistaneses, indianos, até no Reino Unido são paquistaneses ou indianos. Portanto, há muçulmanos ou hindus. E isto é uma coisa que ninguém viu antes. A Inglaterra neste momento, tem imensa gente, lordes até, da Câmara dos Lordes, que já são indianos, e o Reino Unido está muito bem, aparentemente, com isso. Está muito bem porque está a funcionar. Bom, isto para dizer o que em suma? Que a Junta de Freguesia fez aquilo que lhe compete fazer olhando para a sua realidade imediata, que é, nós não queremos criar aqui um problema que depois ainda venham dizer que nós não tivemos cuidado e com isso provocámos em catadupa, digamos, perversões ou atentados à lei e ao sentido da lei. Portanto, eu acho que a Junta pode fazer isso, não há problema nenhum. O que há a rever são as leis superiores e os critérios, e que são critérios que podem ter muitas espécies, até podem ter muita motivação, muitos fundamentos, e vão ser critérios com diferentes até direções. Eu dou um exemplo concreto só para dar um exemplo. Durante algum tempo, não posso dizer que seja agora, mas durante algum tempo, até 2015, 16, por exemplo, qualquer imigrante ilegal, sobretudo por causa da guerra, apareciam às vezes em Inglaterra, no meio daquelas pessoas desgarradas que apareciam menores, de 14 anos, 12 anos, que vinham no meio daquilo tudo sem pais, sem nada, até porque tinham partido dos pais, até por causa da questões de tráfico. Por exemplo, no Reino Unido, durante algum tempo, quem tivesse menos de 16 anos e fosse apanhado no meio daquelas coisas sem ninguém, automaticamente estavam capacitados para pedir asilo. E os serviços sociais em Inglaterra tratavam deles. Acho isso um bom critério, um critério moral. As crianças não devem ser abandonadas, mesmo que não tenham culpa no assunto e estejam ilegais. Ora bem, têm direito a pedir asilo. Agora, será diferente se for noutras circunstâncias. E, portanto, a questão que se coloca é um bocado esta, não é? Portanto, as leis têm que ter critérios claros e tem que haver uma espécie de contrato social com os imigrantes. Quando vêm, têm que, naturalmente, para serem integrados, há uma troca. Ou toma lá, dá cá. Há coisas que eles têm que aceitar, não se podem isolar, e há coisas que nós temos que respeitar, como é natural e como nós, aliás, gostaríamos que fizessem isso com os nossos imigrantes noutros pontos do mundo.
Vamos falar sobre a guerra na Ucrânia. Será que vamos usar a expressão a leste nada de novo? Lloyd Austin comprometeu-se em ajudar a Ucrânia. Os Estados Unidos continuam a apoiar o esforço de guerra contra a Rússia. Entretanto, Putin foi reeleito com 87% dos votos e a Rússia anunciou a criação de 2 novos exércitos até ao final do ano, o que especialistas dizem implicará uma nova mobilização, que não foi feita antes das eleições, por questões precisamente de popularidade do líder russo. José Faustino. Bom, o problema das ajudas, aquilo está ali encravado, claro que ainda há um resto, uma verba e possibilidades de apoio à Ucrânia por parte dos Estados Unidos, mas é uma coisa pouca já. E a verdade é que aqueles reacionários parvos, eu não sei o que é de chamar aquela gente, sobretudo estúpidos, não é? Aqueles senadores e aquela gente lá anda, mais o Trump e essas coisas todas, criaram ali um problema muito sério e que vai ser um sarilho para a Europa e para o mundo. E de facto nada de novo, porque a Rússia não faz mais do que, como diz aqui o professor Silvério Cunha, que é escaqueirar, é a política de escaqueirar, vai escaqueirando o que pode. Esta noite voltou a fazer isso. Vai escaqueirar. Os ucranianos, como não tentam de poder, não podem escaqueirar tanto, mas mudaram completamente o funcionamento de guerra, as táticas, a estratégia. Lá está, provavelmente a mudança de general teve influência, não é por ser melhor ou por ser pior, é o que é, mas também já há 3 pequenos grupos, quase que constituem exércitos, pequenos exércitos, russos, anti-russos, não é? Portanto, e já estão a operar dentro da Rússia. E, portanto, tem havido ali uns pontos importantes que a Ucrânia tem conseguido. Mas, na realidade, está tudo muito equilibrado à mesma. O problema continua a ser sempre o mesmo. Eles, por enquanto, apesar destes danos colaterais, eles conseguem ter... Acho que ontem, em Kiev, tiveram um êxito de 100% de detecção de bombardeamentos, de drones, daquilo tudo. Mas eles caem, não é? Portanto, tem sempre danos colaterais. De maneira que continua a ser o mesmo velho problema. A ajuda ocidental é pouco e continua a chegar atrasada. E eles estão a precisar, como pão para a boca, de armamento, sobretudo de munições. E não se vê, em parte nenhuma, ou por outra, vê-se, mas é com uma intensidade fraca. Tem que ser com mais convicção, com mais intensidade, a percepção do problema. E isso não, na Europa está a andar, mas está a andar devagar, anda tudo devagar. E o problema que temos aqui é quem é que andará mais depressa, os acontecimentos ou a resposta ocidental. Porque Putin também tem o seu andamento, não é? Também é um andamento que não sabemos se é mais rápido ou menos rápido. E isso determina o andar dos acontecimentos. Da nossa parte, interessa-nos se acompanhamos ou não, ou se sobrepomos o andar dos acontecimentos. Se não acompanharmos ou se nos retardarmos no passo, perdemos a guerra. Portanto, este é o ponto. E aí Putin não fica parado, estamos fartos de dizer isso. Em relação àquilo que chamam eleições, lá que houve na Rússia, eu não comento isso, porque não houve lá eleições nenhuma, tal como não havia eleições antes do 25 de Abril cá. Havia, mas não havia. É palhaçada. Faz parte, quer dizer, agora os regimes totalitários arranjaram um enredo e lá está. Quer dizer, é gostoso a gente dizer isto, mas é a verdade. Hitler era um homem mais sério que Putin. Professor, é verdade. Porque o Hitler dizia assim, e atenção, o Hitler ganhou as eleições democráticas. O que é que ele disse? Mas é que era acabar com isto. Ali o Parlamento está cheio de porradores. Aquilo é para acabar com aquela gente não sabe para nada. Só houve uma sessão, aquilo depois arder tudo, acabou-se o Parlamento. Porque ele não queria a democracia. Mas foi eleito democraticamente. Mas não mentiu a ninguém. Quer dizer, depois de
ao fim de várias tentativas não conseguiram governar a Alemanha, o presidente alemão lá convidou o Hitler para chanceler, que era o que ele queria, único, sozinho, não queria alianças com ninguém. E, a partir desse momento, acabaram-se as eleições. Quer dizer, não passava para cabeça. Mas ele disse isto previamente, não enganou ninguém. Nós já estamos no limite do nosso programa e temos ainda de ouvir o Silvério Cunha sobre este tema. É que Putin, que tem uma atuação igual à de Hitler, é um farsante, é um palhaço, pior que o outro. Porque o outro, ao menos, não enganava a pessoa. Este homem é um enganador, um farsante, que enganou uma data de anos o Ocidente e continua a enganar. Por exemplo, a imprensa portuguesa, vi outro dia, com grande tristeza, tratavam estas pseudo-eleições, esta palhaçada, como se de eleições a sério se tratasse, o que é triste. Silvério Cunha, temos um compromisso ou não dos Estados Unidos em ajudar ou não? Eu vou ser breve, começo pelas eleições. De facto, não são eleições, são pseudo-eleições, porque na verdade os partidos concorreram. Até houve um candidato que era pelo Partido Liberal que concorreu, mas a verdade é esta: o Tribunal Eleitoral negou provimento a uma data de gente, de candidatos possíveis, e portanto, é claro, a partir do momento em que há, digamos, um controle das candidaturas tão apertado, é evidente que não há eleições que sejam verdadeiramente livres. Portanto, a questão é um bocado essa, e acho que estar a pensar muito no assunto. Agora, quanto à questão da Ucrânia, a verdade é esta: este equilíbrio que aparentemente se obteve, na verdade o equilíbrio é um desequilíbrio para a Ucrânia. Esse é o problema. Porque realmente, como estávamos a dizer, se Putin se vai escaqueirando, chega um dado momento em que os prejuízos são maiores do que o próprio equilíbrio. O equilíbrio torna-se um desequilíbrio. E esse é o problema. E o problema está aqui nisto muito simples: é que Putin está a ganhar tempo. Porque, e ligamos isto à questão dos Estados Unidos, às eleições americanas, porque a verdade é esta: Trump, a partir do momento em que fez um discurso no Iowa, num comício do Partido Republicano, quando ganhou as primárias no Iowa, e disse claramente assim: se eu for presidente, não ajudarei a Ucrânia. Não queremos saber, não quero saber. Ele disse mesmo isso, não quero saber. E a questão de Putin, não, ele que resolve o problema. Ou seja, ele pode tomar a Ucrânia. Nós não ajudaremos, nós estaremos lá. A partir do momento em que lançou esta flecha brutal, e como ele controla o Partido Republicano, tirando, enfim, uma minoria que se revolta, e até nos sites, há um site de republicanos contra Trump, chama mesmo assim, acontece a partir do momento em que ele, controlando o Partido Republicano, diz isto, o Partido Republicano imobilizou-se. E está a boicotar por completo e a bloquear as verbas todas de apoio à Ucrânia, e portanto não vale a pena pensar no assunto, porque Trump, no fundo, vai conduzindo como marionetes aqueles senadores e representantes de uma forma que eu acho extraordinária, por uma razão: como é possível que o Partido Republicano, o Grand Old Party, que é o grande partido, o GOP, é o grande partido, digamos, da história americana, do Lincoln, como é que um partido destes caiu por completo nas mãos de uma pessoa que não tem as qualidades de um líder, não chega a ter qualidades de um líder, na verdade. Porque eu acho que, curiosamente, ele é dos líderes populistas existentes, inclusive atualmente, o de pior qualidade, deve dizer-se. O de pior qualidade. Qualquer líder populista europeu é melhor que Trump. Acontece que Trump conduziu a isto, e evidentemente isto tem na sua base uma parte da sociedade americana que sempre foi isolacionista. E, portanto, acontece que aquela ideia é: não nos venham tratar, não queremos saber, e ao dizer isto, até que seja, nem que seja retórica, criou um grande problema, porque isto tem efeitos ideológicos, tem efeitos simbólicos, tem efeitos na opinião pública, tem efeitos na política europeia, etc. Portanto, criou. Macron nunca diria o que disse a respeito de poder intervir na Ucrânia se Trump tivesse ficado calado. Nunca teria dito isso. Porquê? Porque Putin, o presidente, acha que isto é um encorajamento. É evidente que este encorajamento, portanto, vai criar problemas muito graves a esse nível. Agora, eu tenho muita pena, de facto, do que está a acontecer na Ucrânia, por causa do povo ucraniano, que não merece este tipo de guerra, porque este tipo de guerra é o pior tipo de guerra que há, porque faz lembrar a Primeira Guerra Mundial. Vai acabar por ter muitas baixas e vai descobrir que é para nada. Para nada. E o governo ucraniano, como Putin, subiu a fasquia brutalmente logo no início. E ele teve que acompanhar a parada. Neste momento, os dois lados também não conseguem dialogar, porque não conseguem dialogar numa posição em que, à partida, há desigualdade prévia de um. Portanto, Putin, de facto, é bom lembrar uma coisa, porque as pessoas esquecem-se disso, porque muitas vezes também não estudaram isso. Na história das relações internacionais, até à Primeira Guerra Mundial, havia, no chamado conceito europeu, havia o reconhecimento, digamos, oficioso, factual, de que havia países de primeira e países de segunda. Portugal era um país de segunda, dependente da esfera britânica.
E acontece que havia, digamos, a pentarquia, que eram as 5 potências europeias, cediam tudo e os países periféricos estavam alinhados com ela. Putin vai lembrar isso, vai dizer assim, nós, Rússia, somos uma potência. E a Ucrânia não é. Portanto, a Ucrânia tem que se dobrar, a não ser que haja negociações e nós tiramos alguma coisa dali e acabou. Com relações de força. Era o que acontecia na Europa do século XIX. Por isso é que Putin regressou a uma visão do século XIX das relações internacionais, que incluía a guerra. Portanto, ele está a ser muito... Nesse aspecto, ele não está a mentir nada. Ele disse-o claramente. Nós é que não acreditamos, porque julgávamos que estamos no século XXI e julgávamos que estamos 200 anos. Putin recuou, basicamente, 200 anos até o Congresso de Viena em 1815. Recuou. E, portanto, este modelo, que ao contrário do que se pensa, curiosamente, o recuo nunca é assim tão grande, porque em relações internacionais recuar 200 anos não é assim tanto. E isto vai traduzir-se a quê? No sofrimento objetivo do povo ucraniano. Porquê? Deixe-me só concluir para dizer o seguinte, é que, para Putin, a questão era simples, que é o que acontecia no século XIX, que era, um país guerreava-se com outro e perdia. O que é que pagava? Pagava em território ou em ações de guerra. E pronto, e depois acontecia que era assim. E na Europa toda houve territórios que passaram de uma mão para a outra assim. E podem pensar assim, dizer assim, olha, se vocês derem a Crimeia, Lugansk e Donetsk à partida, estamos bem entendidos. E dali ele não sai. E o que acontece? É que ele não está a ligar a uma coisa, é que desde a Segunda Guerra Mundial que o sistema internacional começou a ter outros critérios. Putin recuou nos critérios e voltou para o século XIX. Pronto. Com a ajuda, claro, do nacionalismo, etc. Num programa mais extenso desta semana, chegamos agora ao fim, nesta revista da semana, com José Faustino e Silvério Cunha, na análise aos temas que marcaram a atualidade, mas impôs-se mais 5 minutos de programa do que é habitual. Voltamos de hoje 8 dias à DNFM, sexta-feira às 18 horas, de sábado às 14 e quando quiserem, dnfm.com. Boa tarde.